Queria falar hoje aqui, nosso nobre presidente, o senhor que eu gosto de falar, que representa aqui a segunda maior cidade do Piauí, aqui, que é Brasília, você sabe disso. Sei que é um senador do nosso Piauí querido, vai viajar hoje para o seu estado daqui a pouco, né? Eu quero relatar aqui aos nossos ouvintes da Rádio TV Senado, a nossa população brasileira, de uma importante viagem, qual fui convidado pela Embaixada do Japão e pelo governo japonês, para representar o país nesses 11 dias que antecede a hoje. Eu estive lá no Japão, visitando uma série de repartições, visitando a dieta japonesa. A dieta japonesa é o Congresso, que compõe de uma Câmara Baixa e uma Câmara Alta, né? Que representa a Câmara dos Deputados e a Câmara dos Senadores. Tivemos uma série de empresas, também tivemos uma série de repartições, pudemos conhecer e andar e ver a importância do trem-bala, pudemos ver o desenvolvimento tecnológico excepcional do Japão, ver o tanto que um país que foi arrasado aí na Segunda Guerra Mundial apostou na paz, apostou na tecnologia, na harmonia entre os povos e hoje é uma grande potência mundial, que é o Japão, dando exemplo para todo mundo. Senti de perto, para mim que nunca tinha ido àquele país, nem ao Oriente, o tanto que esse povo é um povo vencedor, um povo pacífico, que tem muito exemplo positivo a nível da tecnologia, a nível da indústria, do desenvolvimento, da paz e de uma vida melhor, mas de melhor qualidade de vida para nos dar, né? Então, as palavras que vou aqui proferir para os nossos nobres ouvintes da TV Rádio Senado, aqui para os nossos colegas, é exatamente um relato dessa viagem que acabei de fazer ao Japão. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, o motivo desse meu pronunciamento é expressar a minha alegria e a satisfação pela viagem realizada a um dos países mais surpreendentes do mundo. Sim, nobre presidente, porque além de ser um dos países mais progressistas e tecnológicos do mundo, ainda consegue manter as mais admiráveis tradições. Esse país é o país do sol, é exatamente o Japão. Esse país a que me refiro é o Japão, que tive a honra de visitar recentemente a convite da sua embaixada entre os dias 18 a 29 de março. Cabe bem citar aqui, nobre presidente, que sem nenhuma despesa aos cofres públicos do Brasil, essa viagem minha, mais 9 deputados federais, foram toda custeada pelo governo japonês e pela Embaixada do Japão. Provavelmente, um dos fatores que pesaram a meu favor para que fosse honrado com esse convite terá sido a iniciativa que fiz de uma sessão especial realizada em 12 de novembro de 2015, sessão essa, nobre presidente, que fiz para comemorar os 120 anos de amizade entre o Brasil e o Japão. Fizemos aqui, foi uma grande festa naquele momento, porque a comunidade japonesa no Brasil é muito grande e a comunidade brasileira também no Japão é muito grande, dos decassegues. Então foi um momento de grande emoção aqui nessa casa, comemorar os 120 anos de amizade Brasil-Japão. É preciso acrescentar também que não tenho medido esforços para que os dois países estreitem os laços de amizade e ampliem o intercâmbio comercial, que é muito importante. Hoje o Japão é um dos principais parceiros brasileiros a nível do comércio mundial e que nós cada vez mais temos que ampliar isso via o turismo, ampliar isso via o desenvolvimento tecnológico, ampliar isso via aproveitando o potencial que o Brasil tem de produção de alimentos, sua produção agrícola, sua produção de proteínas, para poder exportar para o Japão e importar do Japão aquilo que o Japão tem de bom, que são os seus ótimos veículos, o seu desenvolvimento tecnológico excelente, a nível de novas energias, a nível da tecnologia, por exemplo, do trem-bala, a nível da questão do melhor aproveitamento do lixo, dos resíduos sólidos e etc. e tal. Então, quer dizer, foi uma viagem muito importante. Na sessão especial, nobre presidente, que teve lugar aqui no plenário do Senado Federal, esteve presente naquela oportunidade uma pessoa muito importante, que é o ilustre embaixador do Japão hoje aqui no Brasil, que é o nosso querido senhor Kuno Umeda, que entre outras personalidades que estiveram nessa solenidade aqui presente conosco, o embaixador Kuno Umeda, que é um parceiro, uma pessoa importante no grupo de amizade Brasil-Japão, tem sido um entusiasta
em projetos importantes, né, como Matotiba e outros, que têm aumentado o incremento das relações entre Brasil e Japão. Conforme o site, nobre presidente, Japão em Foco, em matéria de junho de 2014, o Brasil apresenta a maior quantidade de japoneses e descendentes fora do Japão, cerca de 1,5 milhões de pessoas. Volto a repetir, o Brasil apresenta a maior quantidade de japoneses e descendentes fora do Japão. São cerca de 1,5 milhão de japoneses e seus descendentes vivendo aqui no nosso país. Então, por isso, essa relação é muito importante, ainda mais sabendo que é um povo cuidadoso, amoroso, pacífico e trabalhador e respeitador, igual ao povo japonês, né? O inverso também é importante. Brasileiros vivendo no Japão configura-se com o maior número de comunidades não asiáticas naquele país. Para você ter uma ideia, nobre presidente, hoje convive no Japão 193 mil pessoas brasileiras. A maioria são decassegues, né, na grande parte, e esse número já foi de 300 mil em razão da crise econômica de 2008 e 2009. Atualmente se encontra nessa ordem de quase 200 mil brasileiros no Japão. Como destacar ainda que o Japão é o 6º maior parceiro comercial do Brasil. E entre os países da América Latina, o Brasil é o principal aliado comercial do Japão. Então, é muito importante essa relação com o governo japonês. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, essa ida nossa, dessa delegação ao Japão, foi uma experiência que eu considero inesquecível, pois visitar esse país, a chamada Terra do Sol Nascente, situada do outro lado do mundo, como se diz popularmente, é uma experiência muito importante. Devo ressaltar que, apesar de ter viajado na condição de parlamentar, igual já falei, em missão oficial, essa atividade teve todas as despesas cobertas pelo governo japonês, não gerando qualquer tipo de despesas para o nosso Senado Federal. Gostaria de agradecer ao embaixador do Japão no Brasil, Kuno Umeda, e os deputados, o deputado presidente do Grupo Brasil-Japão, que é o deputado Luiz Nishimori, e o deputado vice-presidente do Grupo Amizade-Japão, que é o deputado William Wu, né, que conduziu todo esse grupo nas várias repartições japonesas, com atuação muito importante, muito harmônica entre nós, senadores e deputados que estávamos lá visitando. Representando especificamente a presidente e vice-presidente do Grupo Parlamentar Brasil-Japão. O presidente é o Ishimori e o vice-presidente é o Wu, né, que está cada vez mais abrindo a oportunidade para a gente estar intercambiando tecnologia. Até falei com Vossa Excelência, não, presidente, que para a gente junto integrar, para ter uma melhor representação do Senado, junto com esse grupo de parlamentares, deputados federais do Grupo Amizade Brasil-Japão, onde eu, Vossa Excelência, de repente o nosso senador Medeiros e outros senadores interessados, podemos estar junto da liderança do nosso deputado Ishimori, que tem feito várias viagens ao Japão, no sentido de aumentar esse intercâmbio comercial, podemos estar juntos, conseguindo arrastar novas tecnologias para o nosso país, garantindo, por exemplo, para o seu estado, para Brasília e outros, a importante desenvolvimento da energia solar fotovoltaica, das energias eólicas, de aquele grupo gerador menor que se pode pôr numa casa, por exemplo, fazendo um intercâmbio eólica, solar e a própria energia normal, poupando, portanto, o sistema. Então, é muita tecnologia do uso do lixo, a tecnologia da restauração dos entulhos, né, e do aproveitamento. Então, eu creio que a nosso intercâmbio maior de senadores da República, junto com os deputados Ishimori e Wu, que já tem feito um trabalho excelente lá na Câmara dos Deputados, só vai poder engrandecer o Senado Federal, poder melhorar a relação Brasil-Japão e trazer maiores investimentos para ambos os lados, né, tanto de japoneses aqui no nosso país, quanto de brasileiros interessados em investir no Japão, que é um mercado sólido, tranquilo e sem risco de crise. Vivenciei experiências da melhor tradição desse povo amigo, como meditar, por exemplo, num tempo típico e dormir sobre um tatame. Isso é uma experiência importante que nós tivemos a oportunidade de participar. Fazer uma meditação,
ver como é que esse povo tem hoje a tranquilidade de ter passado por tudo que passaram, 2 bombas atômicas, que praticamente levaram à desmoralização, uma derrota humilhante na Segunda Guerra Mundial, né, que fizeram uma perseguição muito grande, e hoje ser uma potência como é o Japão, recuperando e ser um povo profundamente pacífico. Ao mesmo tempo, também, pude ter uma ideia do estágio do seu progresso material e tecnológico, viajando no trem-bala no trajeto Tóquio, Kyoto, Hiroshima, Nagoya, Yokohama e Shinagawa, onde a gente pôde ver em todo esse trajeto do trem-bala a grande evolução, a grande integração desse povo, inclusive uma importante utilização das novas fontes energéticas, que eu volto a repetir, a energia solar, condominial, podendo alimentar várias instituições, podendo alimentar empresas e abaixando, portanto, custos de produção. Então, foi uma viagem, assim, muito importante e que, com certeza, só tende a nos ajudar a trazer essa evolução aqui para o nosso país, nobre senador Medeiros. Causa admiração, por sua vez, o empenho japonês no sentido de conseguir energia limpa, o que pôde ser constatado em uma visita a instalações de painéis fotovoltaicos. Devo lembrar que essa fonte de energia é uma das mais benéficas e não poluentes que existe, e que o Japão se aprimora para apagar os rastros do acidente com a usina nuclear de Fukushima, ocorrido em março de 2011, em razão do tsunami devastador que ocorreu naquela região, né, nesse período. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, nobre senador Medeiros, são grandes as lições que podíamos aprender com esse povo simpático e laborioso, de como consegue superar as piores tragédias com sua capacidade de reconstrução, com sua solidariedade, que demonstra uns aos outros os momentos de grande dor e perda que tiveram quando das bombas atômicas que arrasaram com Hiroshima e arrasaram com Nagasaki, naquele período, num grande genocídio, que é vergonha para toda a população mundial e que, graças ao espírito de compreensão e de esforço desse povo, a cada dia é superado, a gente percebendo o tanto que esse país é um país que aposta na paz e na solidariedade para crescer junto com o mundo. Nesse aspecto, foi enorme a emoção que se apoderou de mim e também de todo o grupo que estávamos juntos, quando me deparei, nobre presidente, com o memorial construído na cidade de Hiroshima, para lembrar os horrores da bomba atômica, lançada em 6 de agosto de 1945, sobre essa cidade, onde crianças, adultos, jovens, rico, pobre, todo mundo foi arrasado. E de uma vezada só, nobre senador Medeiros, você ter 145 mil pessoas mortas em um ambiente, onde uma cidade altamente industrial, altamente progressista, que era Hiroshima, que não tinha recebido nenhum bombardeio na guerra, de repente recebe uma situação dessa. E esse povo saber superar e hoje ter otimismo de ser um país que anda para frente, que é exatamente o que nós precisamos aqui para o nosso Brasil, que é todos nós unirmos esforços para fazer o Brasil voltar a gerar emprego, voltar a recuperar a situação que se encontra e voltar a ter uma economia pujante e que é a inclinação do povo brasileiro também o desenvolvimento. Hoje hoje Hiroshima, a gente vê uma cidade moderna, nobre senador Medeiros, e cheia de vida, uma cidade recuperada, uma cidade onde a gente percebe que o povo está caminhando para frente, sabe? Aliás, nobre presidente, a solidariedade característica desse povo japonês ficou demonstrada mais uma vez na forma de uma doação efetuada na última semana pela Embaixada do Japão no Brasil, no valor de $75 mil, nobre senador Medeiros, para a entidade que trata de crianças com câncer aqui na nossa Brasília. Isso demonstra que esse povo, que se recuperou de toda essa tragédia, que hoje é uma grande potência mundial, a 6º maior parceiro econômico do nosso país, tá certo? Tem ainda a solidariedade de ajudar cada um dos seus irmãos que por aí se encontram em situação difícil. Esse gesto da embaixada japonesa, do nosso embaixador Kunio Umeda, de doar $75 mil a essa entidade que trata de meninos com câncer aqui em Brasília, é um gesto que só nos
reforça a ter essa aliança, ter esse trabalho de reconstrução mútua e de amizade entre o povo brasileiro e o povo japonês. Atitudes como essa nos comove profundamente. Cabe destacar ainda dessa viagem a visita ao Parlamento do Japão, a famosa Dieta, onde pudemos ter uma ideia de seu funcionamento, de suas atribuições, e uma visita também depois que fizemos ao Castelo de Shogun, em Kyoto, onde demonstra toda uma passagem onde houve uma crise parlamentar japonesa naquela época. Conversando lá com o presidente da Dieta, com o nosso nobre parlamentar, ele colocou que a crise brasileira tem um único problema, é uma crise fruto de financiamento de campanha. Por isso, nobre presidente, senador Elmano Ferri, que assinei hoje aqui, com muita tranquilidade, a CPI, a convocatória de uma CPI que o senador Randolph está encaminhando, para apurar essa promiscuidade em financiamento de campanha, porque a crise que nós estamos vivendo hoje, além de econômica, política, ela é fruto principalmente dessa questão dos financiamentos de campanha no nosso país não ser tão transparente igual nós gostaríamos que fosse, igual é necessário que seja. Por isso que assinamos aí, eu vi a assinatura também do senhor e de outros, nessa pedido de CPI que o nosso nobre senador Randolph está encaminhando para apurar essas denúncias sobre financiamento de campanha. Sem dúvida, o tempo passado nesse país, amigo, foi curto para poder apreciar toda a sua grandeza, mas a organização cuidadosa do roteiro permitiu visitar uma das grandes empresas que serve de motivo de orgulho para os japoneses. Trata-se da NEC Corporation, em japonês Nippon Denki Kabushiki Gaishi, uma empresa multinacional de tecnologia da informação, sediada em Minataku, em Tóquio. Então, a NEC, viu, nobre senador Elmano, aqui eu desejo uma boa viagem, um bom retorno ao seu estado, nosso nobre estado do Piauí, né? Foi uma das empresas que nós visitamos, o novo presidente, senador Medeiros, onde a gente pôde ver ali toda a evolução tecnológica, né? Os robôs utilitários que a ANEC está apresentando ao mundo, tá certo? A ANEC, que é parte do grupo Sumitomo, oferece soluções de rede e tecnologia de informação para empresas, para provedores de serviços em telecomunicações e em governos, atuando também atualmente no ramo da robótica. A ANEC está presente em nosso país, onde se chama NEC Brasil. A empresa era conhecida até 1983 como a Nippon Electric Company Limited, Companhia Elétrica Japonesa Limitada. E a sigla foi mantida nos dias atuais por ser uma denominação facilmente associada à empresa, NEC. Senhoras e senhores senadores, inclusive quando eu fiz essa visita à NEC, nobre presidente senador Medeiros, nós pudemos visitar a Skytree, que é a maior torre do mundo, um símbolo da evolução tecnológica e da arquitetura japonesa. A todos que forem a Tóquio, precisa ver e conhecer e ver ali o tanto que esse povo superou todas as suas dificuldades. Então, aos pessimistas que vivem hoje o nosso país, da crise que nós estamos vivendo, a gente tem que ter a certeza de uma coisa: com projetos, com planejamento, as crises podem ser superadas e a gente pode retomar o crescimento, pode retomar aos empregos. Senhoras e senhores senadores, mencionamos no início desse pronunciamento o fato do Brasil ser um país de origem da maior comunidade não asiática do Japão. São trabalhadores que, de alguma forma, contribuem para o crescimento da economia brasileira com os recursos enviados de lá a seus familiares que ficaram no Brasil. Por isso, em visita à Embaixada do Brasil em Tóquio, era inevitável que as conversas abordassem os problemas dos brasileiros que vivem no Japão. E são muitos, nobre senador Medeiros. E que eu estou vendo lá o cônsul brasileiro no Japão, o embaixador brasileiro no Japão, o embaixador japonês aqui no Brasil, todos trabalhando no sentido para superar, né, esses problemas. Por isso, em visita à Embaixada do Brasil em Tóquio, era inevitável que conversasse, né, e abordasse, igual já falei, os problemas dos brasileiros que vivem no Japão, os conhecidos DECASEGs. Já tínhamos mencionado que o número de brasileiros que vivem naquele país diminuiu consideravelmente
consideravelmente após a crise econômica de 2008 e 2009. Mesmo assim, hoje ainda tem cerca de 200 mil, com alguns problemas com relação, por exemplo, à educação, com problemas com relação às crianças a ter acesso às escolas, às repartições, e que está sendo superado com a boa vontade do governo japonês e do governo brasileiro, no sentido de trabalhar uma harmonia nessa função. Eu mesmo fiquei encarregado de auxiliar em algumas questões junto ao Ministério da Educação, vou estar procurando o nosso ministro da Educação, Aloysio Mercadante, de encaminhar algumas soluções que lá me foram solicitadas. Para encerrar, novo presidente, esse relato, gostaria de dizer da minha alegria por essa oportunidade de aproximação maior com a história desse povo amigo e laborioso, que é o povo japonês. Temos visto o quanto é importante para o Brasil a participação dos imigrantes e descendentes de origem japonesa em nosso desenvolvimento científico e tecnológico, bem como o seu empenho e conhecimento nas atividades agrícolas, onde a gente não vê, né, nobre senador Medeiros, aonde a gente vê uma boa produção agrícola, você pode ter certeza, a hortaliça, as verduras, lá tem um japonês junto, trabalhando e melhorando a produção, porque eles realmente têm o conhecimento muito adequado nessa área de produção agrícola, entre outros. Por isso, inclusive, nós sei que é no estado, que é o estado do Mato Grosso, onde é um estado cujo a produção de soja cada vez aumenta, sabe que o legado do japonês para a gente poder permitir que a nossa soja seja produzida com maior qualidade, seja produzida realmente menos susceptível às pragas, vem exatamente de estudos feitos em parceria, né, com a embaixada e com o povo japonês. Então, o empenho e conhecimento nas atividades agrícolas desse povo é admirável. Por tudo isso, os laços de amizade entre os dois povos devem ser mais e mais estreitados a cada dia. E é exatamente com esse compromisso por senadores no Grupo de Amizade Brasil-Japão, que encerro, inclusive, esse pronunciamento hoje, dizendo que foi com muita satisfação que eu, enquanto senador da República e assessora da vice-presidência do Senado, senhora Leslie Ishii, que também foi junto comigo nessa viagem, pudemos estar participando de toda essa visita ao parlamento, essa visita aos setores de produção, essa visita aos setores que mostram a cultura japonesa, a pacificidade, e que valeu muito a pena no sentido de aumentar a nossa amizade. Era isso que eu teria de dizer nesse momento, agradecendo aí o nosso nobre presidente pela a gentileza do tempo concedido, nosso senador Medeiros, agradecendo também ao senador Elmano Ferri, que teve que se retirar a sua viagem ao Piauí de retorno, e dizendo que estamos juntos, com otimismo e acreditando que temos condições de voltar ao crescimento, de voltar à geração de emprego e de dar alento ao nosso povo que está vivendo hoje, momentaneamente, uma condição muito difícil, muito complicada e que esperamos ver brevemente superadas. É isso que eu tinha que dizer, nobre senador Medeiros. Obrigado. Senador Hélio José, meus parabéns pelo pronunciamento e faz um brilhante relatório sobre essa viagem. E não tenha dúvida que as suas palavras, elas têm tudo a ver com esse cenário que nós estamos passando. Mal comparando com aquela tragédia que aconteceu no Japão, nós estamos num momento agora um pouco de terra arrasada. E muitos já desalentados, achando que não temos como nos levantar. Concordo com Vossa Excelência, nós passamos por momentos dificílimos da vida nacional e com certeza o Brasil se levantará. Agora, podemos nos levantar como nos levantamos em outros momentos, com valor agregado, acatando a sugestão que Vossa Excelência aqui fez. O Japão se reergueu principalmente pelo comprometimento, a vontade do seu povo, mas, sobretudo, pelo investimento na educação, pelo investimento na produção de conhecimento. E hoje o Japão, aquela pequena ilha, ela é exemplo de produção de tecnologia, de energia renovável. E quando olhamos para toda aquela estrutura, nos faz até ficar um pouco tristes, porque a situação do Brasil em 1945, se comparado com a do Japão, não dava nem para comparar o quanto estávamos na frente. E o Japão se reergue e torna-se essa potência mundial. E o Brasil hoje, lamentavelmente, senador Hélio José, Vossa Excelência, que é um dos membros e um membro qualificado, porque faz parte da diretoria da Comissão de Ciência e Tecnologia aqui do Senado.
para o nosso desalento, temos que olhar para o grande desafio que é termos que trilhar nessa área. E cito aqui um exemplo. Hoje no Brasil demora-se em torno de 11 anos para que uma patente seja registrada. Só para citar também um outro exemplo, o iPhone, ele é um produto que é fruto de 200 patentes, ou seja, foram produzidos 200 tipos de tecnologia para chegar-se ao iPhone. Isso. Então, numa conta rasa, senador Hélio José, se o iPhone fosse ter que ser inventado aqui no Brasil, demoraríamos cerca de 2.000 anos ou mais para que ele pudesse ser registrado. Porque, exato, nessa média de conta, esse é o tamanho do desafio que temos que enfrentar. Com certeza. Agora mesmo estávamos num debate aqui sobre a fosfoetanolamina, do qual Vossa Excelência fez parte desse debate. Perfeito. O Senado foi acusado de atropelar a ciência, de atropelar as universidades e tal coisa, colocaram-se esse debate. Agora, é bom também que se saiba que, do outro lado, começou-se o estudo sobre fosfoetanolamina há 25 anos. Isso. E não chegou-se a cabo nenhum. Por fim, chegou-se a esse casulamento da população desesperada porque as instituições não caminham, a burocracia impera sobre tudo e, diante desse clamor todo, o Senado resolveu autorizar, juntamente com a Câmara, o uso compassivo. Recentemente, o ministro Celso Panceira esteve, durante inclusive o período que Vossa Excelência estava viajando, esteve na Comissão de Ciência e Tecnologia e também aventou-se a possibilidade de liberar o medicamento classificado como suplemento alimentar. Mas o caso não é... Eu estou citando esse caos todo porque os que criticam que o Senado atropelou, ao mesmo tempo, do outro lado, as coisas não funcionaram. E não funcionaram por quê? Porque nós não estamos com rumo nesse setor. Nós não estamos... Eu fico pensando e deixo aqui a reflexão, que tipo de produção, que produção de conhecimento nós estamos produzindo? Nós estamos produzindo só a reflexão sobre a utilidade das bromélias, ou nós estamos produzindo algo prático, similar ao que a Embrapa produziu nesse país e que fez Mato Grosso, por exemplo, sair do índice de produtividade quase a zero no Cerrado a ser um dos maiores índices de produtividade no mundo? Podem não concordar comigo, mas é uma reflexão que temos que fazer. O que a nossa academia está produzindo? Vossa Excelência traz sempre o debate da energia renovável. O que nós estamos fazendo? Temos que fazer essas perguntas. Claro. A valorização dos nossos cientistas, como é que está sendo? Nós temos que tomar o exemplo do Japão. E Vossa Excelência, com muita felicidade, traz esse debate aqui à Câmara Alta do país. No momento em que só estamos falando dessa crise imensa e abissal política que estamos passando, Vossa Excelência traz um alento e dizendo, chamando a atenção para essas questões. Porque sem esse viés, sem esse novo tipo de entendimento, pode trocar presidente, sair presidente, fazer o que for, nós não vamos nos desenvolver. Exato. Nós vamos ficar na rabeira nessa fila mundial, porque os nossos competidores estão a velocidades supersônicas. Perfeito. Nós temos, por exemplo, fazemos parte dos BRICS, ou pelo menos fazíamos. Brasil, China, Índia, África do Sul, Rússia. Recentemente, o ex-presidente da Vale, o saudoso Roger Agnelli, esteve ali na Comissão de Relações Exteriores e falou o seguinte, dizem que a China não está crescendo. A China crescia 3 Alemanhas por ano, agora está crescendo, só vai crescer 1,5. E nós estamos a menos 3, crescimento negativo, 3 pontos. Então, essa preocupação, por isso que eu me congratulo e até me empolguei de fazer esse breve comentário, esse longo comentário, aliás, a sua fala, porque nos faz pensar e nos deixa o Japão como bússola, aliás, devia ser há muito tempo. Peço a Vossa Excelência, se possível, assumir a presidência para que eu possa fazer minha breve fala. Nobre senador Medeiros, é com muita alegria, eu queria comunicar à casa que gostaria de incorporar o vosso aparte ao meu pronunciamento, da importância do acerto do aparte, eu acho que complementa, né? E dizer para Vossa Excelência que realmente essa capacidade de superação, essa capacidade de investir no planejamento, de investir na educação, de investir na infraestrutura adequada, na durabilidade, por exemplo, numa dessas conversas com o governo japonês, o que a gente conversou? Enquanto um carro produzido no Japão, ele tem uma previsão de durabilidade de 10, 20 anos, tem uma preocupação com a utilização estável do bem,
E algumas outras nações que estão muito pujantes por aí, só tem o desejo que ele durar um ano, depois já era o carro, o veículo. Então, lá no Japão, o raciocínio é o contrário. A coisa que eles fazem é para ter durabilidade, para ter qualidade a vida inteira. Por isso, algumas vezes, até hoje, eu estava até conversando com alguns investidores de energias alternativas, as solares, por exemplo, enquanto o painel do japonês, vamos supor, de repente fica 30% mais caro do que o painel de um outro país, né, X, que fica mais barato, mas a durabilidade e a produção desse painel é tão maior que, de repente, vale a pena investir 30% maior nessa qualificação, igual foi feito, Vossa Excelência lembrou bem, os estudos da Embrapa, no sentido de garantir uma produção, um melhor aproveitamento do solo e o melhor aproveitamento da produção de soja, livre das pragas que arrasava a produção, e hoje transformar o Mato Grosso nos maiores produtores do mundo, do Brasil, de produção de soja, que é um alimento fundamental para várias pessoas, para vários ramos aí da sociedade.